Este é o curso básico da Confissão de Fé de Westminster, e nessa aula nós estamos no capítulo 8, Cristo, o Mediador. Nós já vimos até aqui, em primeiro lugar, que as Escrituras são o fundamento de tudo aquilo que nós construiremos. Por isso, o primeiro capítulo da Confissão trata sobre as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas falam sobre Deus, o personagem principal, Pai, Filho e Espírito Santo, que é exatamente o segundo capítulo da Confissão. Esse Deus, ele decreta todas as coisas que existem. É o terceiro capítulo que vimos na Confissão. O quarto capítulo é a criação, que toma a existência por conta dos decretos eternos de Deus, que assim planejou criar todas as coisas para a sua glória. Depois da sua criação, nós fomos lembrados no capítulo 5 que Deus não apenas cria, mas ele controla, ele governa todas as coisas que ele mesmo criou, através da sua providência. No capítulo 6, nós entendemos que, através da providência de Deus, até mesmo o mal e o pecado no mundo estão debaixo desse controle, dessa providência de Deus sobre todas as coisas. Falamos então do pecado do homem e do seu castigo. No capítulo 7, falamos que, mesmo esse homem tendo pecado, Deus faz um pacto com ele. O primeiro pacto é o pacto das obras, que Adão e Eva falham em obedecê-lo, em cumpri-lo. E aí, então Deus faz um outro pacto chamado Pacto da Graça, que tem duas administrações, uma maneira de administrar no Antigo Testamento e uma maneira mais plena, mas ao mesmo tempo mais simples, no Novo Testamento, o Pacto da Graça. E agora, como o personagem principal desse Pacto da Graça não é outro senão Jesus Cristo, o mediador desse pacto, é que nós vamos entrar no capítulo 8. A Confissão diz que aprouve a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar Jesus, o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem. Deus tinha um relacionamento com Adão e Eva antes do pecado sem mediação. Mas depois que Adão e Eva pecam, agora Deus não pode mais se relacionar com o ser humano sem mediação. Por isso, Deus escolhe várias mediações no processo. Deus vai escolhendo personagens como Moisés, Abraão, a, a Davi, a, uma série de mediadores na relação entre Deus e homens. Os profetas eram mediadores das palavras de Deus, os sacerdotes mediavam então o relacionamento de Deus com o povo por meio dos sacrifícios, o rei era um mediador do governo de Deus sobre o povo. Deus escolheu relacionar-se por meio de mediador. E o mediador principal, aquele para o qual todos os outros mediadores apontavam, não é outro que não Jesus Cristo, que é o mediador entre Deus e os homens, porque ele mesmo se tornou homem, perfeitamente humano e perfeitamente divino. O Filho unigênito de Deus que compartilha a mesma essência de Deus, mas ao mesmo tempo ele é a pessoa da Trindade que se encarnou, é o Filho eternamente gerado por Deus. E esse mediador entre Deus e o homem, o profeta, o sacerdote e o rei, lembra? Todos esses ofícios apontavam para aquilo que Jesus cumpriria perfeitamente. Ele é o verdadeiro profeta, porque ele fala as palavras verdadeiras de Deus. Todo outro profeta dizia: assim diz o Senhor. Mas Jesus veio e disse: em verdade, eu vos digo. Ou seja, ele é o próprio Deus encarnado falando das palavras de Deus. Ele é o verdadeiro representante de Deus. Mas ele também é o verdadeiro sacerdote, porque ele representa o povo diante de Deus também. Não só representa Deus diante do povo, mas ele representa o povo diante de Deus por meio do seu sacrifício perfeito. Então ele é o verdadeiro sacerdote. E ele é o verdadeiro rei, porque ele verdadeiramente governa segundo a lei de Deus. Ele tem toda autoridade lhe foi dada. Então ele é o verdadeiro rei. Ele é o cabeça e ele é o salvador da sua igreja. Ele é o herdeiro de todas as coisas. E ao mesmo tempo ele é juiz do mundo. Embora ele não tenha vindo na sua primeira vez aqui na terra como juiz, na sua segunda vinda ele virá como juiz. E deu-lhe, desde toda a eternidade, um povo, Deus deu, né? O Pai deu ao Filho, desde toda a eternidade, um povo para ser sua semente,
e para que no devido tempo esse povo fosse remido, comprado, salvo por Jesus Cristo. Para que esse povo fosse chamado, para que esse povo fosse justificado, santificado e glorificado, que é o estágio final dessa corrente de salvação. Então, Deus estabeleceu uma forma de se relacionar com seu povo por meio de mediador. E o mediador supremo desse pacto que Deus faz com o homem é Jesus Cristo, que é Deus, perfeitamente homem, o maior profeta, o maior sacerdote e o rei, o salvador, o cabeça, o herdeiro e o juiz do mundo. Esse é de quem nós temos falado, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo o verdadeiro e eterno Deus, da mesma essência, da mesma substância do Pai, da mesma substância do Espírito. É Deus em essência. Não é outro Deus, é o mesmo Deus. Então, da mesma essência do Pai e igual a Ele. Por isso que Jesus falou, né, que quando vocês vêm a mim, vocês veem o Pai, porque é igual a Ele em essência, né? Ainda que são pessoas distintas. Quando chegou o cumprimento do tempo, tomou, né, o Deus Filho, que já existia desde toda a eternidade, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns. Então, houve um momento em que Jesus Cristo tomou a natureza humana. Tá? Então, Jesus Cristo ele é um Deus, mas ele tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Inclusive, é interessante isso aqui, a Trindade, né, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade todas as pessoas têm uma essência, mas em três pessoas. Tem uma natureza, a natureza divina, mas em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Já Jesus Cristo, ele é uma pessoa, ele não são duas pessoas, são uma pessoa, só que em duas naturezas. Então o negócio inverte. Trindade, uma natureza, natureza divina, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é uma única pessoa, mas com duas naturezas, natureza divina e a natureza humana. Tá? 100% divina, 100% humana. E nessa natureza humana, ele recebe todas as propriedades essenciais do que é ser um ser humano. Todas as limitações do que é ser um ser humano. E todas as enfermidades comuns ao ser humano. Ele é um ser humano por excelência. Por excelência. Tá? Não é quase, não é aparentemente um ser humano. Ele é perfeitamente um ser humano. Contudo, sem pecado. Por que, contudo, sem pecado? Porque não é essencial à natureza humana o pecado. Adão era humano sem pecado. Então, Cristo pode ser humano sem que ele tenha pecado. Então, ele está explicando isso, né? Então, ele veio exatamente como homem, só que sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela, ou seja, da essência dela. Ele recebe a essência da natureza humana por meio da sua mãe, Maria, mas que é concebido nela por meio do Espírito Santo. As duas naturezas, né, inteiras, perfeitas e distintas, que é a natureza divina e humana, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Então, né, Jesus não é duas pessoas, ora humana, ora uma pessoa divina. Ele é uma única pessoa sempre, mas que as duas naturezas foram inteiras, perfeitas e distintas uma da outra, foram inseparavelmente, ou seja, elas nunca se separarão, não se separaram na ressurreição e ascensão de Jesus, unidas em uma pessoa, sem conversão, composição ou confusão entre essas naturezas. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ou como alguns gostam de dizer, 100% Deus, 100% homem, ou totalmente Deus, totalmente homem. Tá? Não é 50-50, não é ora Deus, ora homem, não parece Deus, mas na verdade é homem, ou parece homem, mas na verdade é Deus. São todos erros teológicos que existiram na história da igreja e que foram condenados como heresias graves.
Então, Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, porém, um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem, porque ele é o único Deus e ele é o único homem. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo, por isso ele consegue fazer essa mediação perfeita entre Deus e homem. Continuando, o Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, ou seja, ele foi separado para uma função e foi ungido pelo Espírito Santo para o desempenho dessa função, tendo em si a natureza humana e a divina juntas em uma pessoa. Tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aprouve ao Pai que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente e incontaminado e cheio de graça e verdade, Jesus estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e de fiador dessa aliança, desse pacto que Deus faz com o homem. Tá? Então, Jesus ele recebe a natureza humana e a divina, para que ele então tivesse toda essa plenitude, fizesse o seu ofício de maneira perfeita. Ele foi ungido com o Espírito Santo para isso, então ele veio justamente para desempenhar esse papel. Este ofício ele não tomou para si, mas ele foi chamado pelo Pai, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo e lhe ordenou que os exercesse. Então foi iniciativa do Pai, Pai chamou o Filho para fazer isso. Agora o Filho, a Bíblia fala que ele, nesse pacto trinitário, né, entre as pessoas da Trindade, esse pacto eterno que ocorreu desde toda a eternidade, o Filho aceitou, o Filho teve prazer em obedecer ao seu pai, submeter aos planos eternos, e então ele veio e por vontade própria também, embora chamado por Deus, ele fez o que fez. Muitas pessoas acham que Deus foi maldoso porque obrigou o seu filho a fazer algo que ele não quisesse, mas lembra que a Trindade, ela na mesma natureza, eles têm três pessoas que vivem por toda a eternidade de maneira perfeita e harmônica. Não existe discordância entre a Trindade, entre as pessoas da Trindade. Este ofício o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente, que eu acabei de falar, né? Para que pudesse exercê-lo, Jesus foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente. Ou seja, a lei é a expressão do caráter de Deus. Deus não está abaixo da lei. Mas Jesus, como homem, ele se sujeitou à lei e cumpriu perfeitamente a lei. Por que ele fez isso? Porque ele fez isso no nosso lugar. Não bastava ele morrer por nós, porque isso pagaria só a dívida. Mas ele viveu por nós, porque é isso que nós deveríamos fazer e não conseguimos. Então ele cumpriu toda a lei no nosso lugar, porque ele recebeu o castigo que era nosso, e nós recebemos a justiça que é dele, ou seja, todo o cumprimento da lei, ele nos concede, ele nos empresta, ele nos doa. Então ele não só veio para morrer, mas ele veio para cumprir toda a lei perfeitamente. E ele padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos em seu corpo os mais cruéis tormentos em sua alma, né? A separação de Deus, a ira de Deus, tudo isso que foi sem dúvida alguma o que mais pesou naqueles momentos de angústia na cruz. Mas também ele recebeu tormentos no seu corpo, né? Os mais penosos tormentos em seu corpo físico. Foi crucificado e morreu. Foi sepultado e ficou sob o poder da morte, mas não viu corrupção. Ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos com o mesmo corpo com que tinha padecido. Com esse corpo subiu ao céu, onde está sentado à destra, né, à direita do Pai, fazendo intercessão pelos seus, por aqueles a quem Jesus comprou com a sua vida. E de lá ele voltará no fim do mundo para julgar os homens e os anjos. Ou seja, na primeira vinda ele veio como Salvador, na segunda ele virá como juiz de toda a humanidade, dos anjos também. Então Jesus é esse mediador perfeito que se encarnou, que viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, foi ressuscitado para que nós pudéssemos com ele, nele ser ressuscitados também, subiu
ascendeu aos céus, onde nos foi preparar uma morada, intercede por nós como um perfeito advogado à destra de Deus, e além disso, ele virá, ele voltará e fará de fato a, o julgamento final na sua segunda vinda. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo eterno Espírito ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai. Então, ou seja, Jesus, porque foi perfeito em tudo aquilo que estava, ele se submeteu à lei e obedeceu tudo que Deus mandou. E através do sacrifício que ele fez em nosso lugar, ele ofereceu a Deus uma só vez. E essa perfeição da pessoa de Jesus, da sua justiça, dos seus atributos, da, da, das suas obras, da sua santidade, da sua dignidade, ele então satisfez plenamente a justiça do Pai. Aquilo que estava em débito, aquilo que nós devíamos para Deus, Cristo plenamente. Por isso que lá na cruz ele diz: está consumado, quer dizer, está pago. Eu satisfiz completamente a ira de Deus. A justiça de Deus foi satisfeita, a ira de Deus foi aplacada de uma vez por todas através do sacrifício de Jesus. Nossos pecados passados, presentes e futuro foram perdoados através do que Cristo fez. Não é verdade que toda vez que a gente ceia, Cristo está novamente sendo morto para continuar pagando, para continuar satisfazendo a justiça de Deus. Foi necessário apenas uma única vez que ele fizesse esse sacrifício perfeito. E para todos aqueles que o Pai lhe adquiriu, não só a reconciliação, como também uma herança perdurável no reino dos céus. Cristo conquista tudo isso, morrendo uma única vez naquela cruz, não sendo necessários novos sacrifícios, nem dele, nem nossos para conquistar a salvação. Tudo foi conquistado por meio da sua obra perfeita naquela cruz do Calvário. Ainda que a obra da redenção não foi realmente cumprida por Cristo, senão depois da sua encarnação, contudo, a virtude, a eficácia, os benefícios dessa morte, né, os benefícios da sua redenção, os benefícios da sua salvação, em todas as épocas, sucessivamente, desde o princípio do mundo, foram comunicados aos eleitos naquelas promessas, tipos e sacrifícios pelos quais ele foi revelado e significado como a semente da mulher, que devia esmagar a cabeça da serpente, como falamos em algumas aulas atrás, como o cordeiro morto desde o princípio do mundo, como falamos também em outras aulas atrás, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou seja, Cristo, no momento na história específico, ele veio, deu a sua vida e conquistou a salvação para nós. Ele fez isso no tempo e no espaço. Mas isso não significa que só as pessoas depois dele que usufruem dessa salvação, mas isso foi comunicado às pessoas do Antigo Testamento, que vieram antes de Jesus, por meio de promessas, como por exemplo que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente, por meio de tipos, né, coisas que apontavam para Jesus, por meio dos sacrifícios, né, que apontavam para Jesus, por meio dessas coisas, Jesus foi significado, ele foi revelado nessas coisas, e por isso quem fazia essas coisas mediante a fé naquele que viria, foi salvo assim como são salvos aqueles no Novo Testamento. A confissão continua dizendo que Cristo, na obra da mediação, age de conformidade com as suas duas naturezas, ou seja, humana e divina. Então, na obra de mediação de Jesus Cristo, no pacto, ele age de conformidade com as suas duas naturezas, divina e humana, ao mesmo tempo. Só que cada natureza faz aquilo que lhe é próprio. Então, tem coisas próprias da natureza divina e tem coisas próprias da natureza humana. Contudo, em razão da unidade da pessoa, Jesus não era duas pessoas em uma só, Jesus era uma única pessoa. Unida nessa pessoa estava a divindade
e a humanidade. Então, em razão da unidade, o que é próprio de uma natureza, às vezes na Bíblia, é atribuído à pessoa denominada pela outra natureza. Tá? Então, isso é muito comum. A gente, depois você, inclusive, pode ver esses próprios textos aqui, falando de coisas que é de uma natureza, por exemplo, divina, sendo aplicados à pessoa de Jesus, que também tinha natureza humana, né? E vice-versa. Cristo, com toda a certeza e eficazmente, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais ele a adquiriu. Então, Jesus adquiriu a salvação para os eleitos de Deus e para esses, com toda certeza e eficazmente, ele aplica e comunica a salvação. Tá? Isto ele consegue fazendo intercessão por eles, que é aquilo que ele está fazendo, inclusive, agora. E revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação. Persuadindo-os eficazmente, agora pelo Espírito, inclusive ele promete isso, né? Eu preciso voltar, depois que ele se ressuscitou, ele disse para os discípulos que ele estava ascendendo aos céus novamente, mas que ele precisava fazer isso para enviar o Espírito Santo, que os levaria a toda a verdade. Tá? Então, por meio do Espírito Santo enviado pelo próprio Jesus, é que nós temos aquilo que é necessário para que aquilo que Jesus fez na cruz seja aplicado em nosso coração. Então, Jesus realiza a obra externamente, na cruz, no tempo e no espaço, obedecendo e morrendo a nossa morte. E o Espírito aplica isso lá no nosso coração, enviado pelo próprio Jesus, né? Então, persuadindo-os eficazmente pelo seu Espírito a crer e obedecer, dirigindo os corações deles pela sua palavra e pelo seu onipotente poder e sabedoria, da maneira e pelos meios mais conformes com a sua admirável e inescrutável dispensação ou administração. Então, Jesus não faz a sua obra pela metade. Ele não apenas morre, ele não apenas obedece, mas ele faz o que é necessário para que nós, os eleitos dele, aqueles pelos quais ele entregou a sua vida, recebam tudo o que é necessário para que tenhamos uma vida de fé e de obediência à sua palavra. E portanto, esse é o capítulo então que vimos sobre a pessoa do nosso Redentor, aquele que de fato é o mediador da aliança, do pacto da graça que Deus faz com a humanidade. Essa é a pessoa maravilhosa de Jesus e nós não podemos terminar essa aula que não, de novo, em adoração, que não reconhecendo que estamos diante de verdades gloriosas, de um Deus que deixa a sua glória, que deixa sua autoridade e se faz como um servo, como Paulo diz lá em Filipenses 2. E ele vai descendo cada vez mais ali, mostrando que ele não somente deixa os céus e se torna um servo, mas ele vai até as profundezas da terra, porque ele morre, ele é sepultado. Mas por conta da sua obediência, Deus o exalta como nome acima de todo nome, que todo joelho se dobrará e que merece toda a adoração. O Deus, perfeitamente Deus e ao mesmo tempo perfeitamente homem, aquele que se torna homem para morrer no nosso lugar, porque o homem pecou, logo o homem tinha que morrer. Por isso Jesus precisava ser homem. Jesus precisava ser homem não só para nos substituir, mas porque só homem pode morrer. E o salário do pecado é a morte, e Jesus precisava morrer. Mas ao mesmo tempo ele precisava ser Deus, porque só Deus pode perdoar pecados, só Deus pode ressuscitar, só Deus tem a dignidade suficiente para pagar o preço da nossa dívida. Nenhum ser humano poderia pagar, só ele, só Deus poderia pagar. Então tudo isso leva a gente a ter uma admiração pela natureza do nosso mediador, pelo nosso redentor, uma admiração pelos planos de Deus de decidir se relacionar conosco por meio de um mediador, já que nós não conseguiríamos, já que nós não conseguimos. Portanto, nós devemos adorar o Senhor. Eu quero te convidar mais uma vez que ao terminar essa aula, esse vídeo, você adore a Deus por meio de orações, de canções, louvando a Deus por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele fez na pessoa de Jesus Cristo e através do ministério do Teu Santo Espírito. Amém. Deus abençoe e até a próxima aula.